direto de Interlagos, na Bandeirantes, Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Tudo pronto para começar o Grande Prêmio Brasil. Passou ali a bandeira verde. Vai começar o GP de São Paulo. As luzes apagadas. Largou bem, Valtteri Bottas. Larga bem Max Verstappen. Vem para tomar a primeira perna do S. Max Verstappen, Valtteri Bottas. Os dois lado a lado. Verstappen cortou no aço do Senna. Faz a curva do sol. Max Verstappen no capricho. Largada espetacular do Supermax. O Massa Bruta pula na frente. As Ferraris vão aí duelando. Pérez força para cima do Bottas. Na descida do lago, espalha Bottas, pede a posição pro Pérez. As Ferraris foram para fora também. Tenta chegar ali o Sebastian Vettel. Errou Valtteri Bottas. E agora temos Max Verstappen e Sérgio Pérez. Tudo que a Red Bull queria aconteceu. Verstappen e Pérez antes da metade da curva. Hamilton já é sétimo. Antes da metade da primeira volta. E agora a ultrapassagem do Tsunoda. Rapaz. He was not looking at all. So invert the cars in turn 1. E praticamente já foi impedido ali direto para inverter a posição, olha só. Nossa. Bateu no Kimi. Ele saiu de traseiro um pouco antes de encostar, ó. Vem caçando o vácuo ali o Hamilton. Ele vem tentar por fora. Hamilton por fora, sensacional. Por fora, Lewis Hamilton. Para levantar o público em Interlagos. Manobras do capricho, no capricho do Hamilton. Agora o Pérez está de asa nova aberta. Vai tentar o troco na descida do lago. Pérez sensacional. Pérez espetacular. Vai o Hamilton, Pérez do lado de dentro, vai por fora de novo, Lewis Hamilton, vai pro Mercúrio, vamos ver se o Pérez vai ter a mesma atitude, agora ele consegue abrir um pouco mais, a torcida fica de pé aqui em Interlagos, vai o Hamilton pra cima do Verstappen, vai de novo se aproximar, Verstappen faz uma linha defensiva. O Hamilton só ameaçou pro Verstappen fazer uma freada meio errada lá e pode efetuar a ultrapassagem agora na reta oposta. Vem Verstappen, tenta se defender, Hamilton vai colocar de lado, Lewis Hamilton, lado a lado com o Verstappen, Hamilton lado a lado com o Verstappen, os dois saíram da pista, os dois saíram da pista, que momento! É a Fórmula 1 de 2021. É a Fórmula 1 de 2021. Michael, that is all about let them race. That's all about let them race. Gentilezas à parte, sem investigação. É pista, é Verstappen e Hamilton, é curva a curva. So Lewis, apparently no investigation necessary for running you off track. Of course, man. Of course. Vai abrir a asa bem agora, hein? Hamilton coloca de lado, na descida do lago. Que prova sensacional aqui em Interlagos. E é uma volta sim, uma não, né? Vamos ver essa agora. O helicóptero lá em cima está acompanhando. Verstappen muda a sua linha. O patrão vai tentar o bote. Vem por fora Hamilton. Faz a ultrapassagem. Faz a defesa. Hamilton sensacional. Hamilton espetacular. Assume a ponta. A torcida vai à loucura aqui em Interlagos. Hamilton assume a ponta. Hamilton ganhou 9 posições na corrida. Vem no capricho, o patrão vem no capricho, vem pra vencer o GP de São Paulo, Lewis Hamilton sensacional, vitória espetacular de Lewis Hamilton, ele vibra muito e levanta o povo na arquibancada, 101 vezes Lewis Hamilton, vitória maiúscula. Aí, meu querido Sérgio Maurício, essa é a homenagem minha e da Gabi, da Rádio Bandeirantes, dos Donos da Bola, pra você. Você tá com a gente no YouTube aqui. Essa é a minha homenagem pra você, cara. A gente já nós nos encontramos hoje cedo. E aí eu tive essa ideia, a hora que eu te vi de manhã, e a Gabi fez tudo isso pra você. É óbvio pra todo mundo, mas espero que você tenha gostado. Ô, Neto, um grande abraço para você, um beijo para a Gabi, para os amigos que estão ligados aqui nesse momento nos Donos da Bola, aqui na Rádio Bandeirantes. É um prazer enorme a gente ouvir, né? Porque a gente está acostumado com a televisão, ver a imagem, e eu que sou um cara de rádio, que vim de rádio,
e fiquei ouvindo agora os melhores momentos nessa edição muito legal, e foram tantos bons momentos dessa corrida. Você falou sobre, no início, quando você fez a sua abertura, você estava falando sobre o espírito de equipe, e foi isso que eu encontrei aqui no Grupo Bandeirantes, e você falou do seu amor, eu amo muito você, a gente tem uma situação, digamos assim, emocional, familiar em comum, isso nos aproximou no primeiro momento, e depois com a convivência, com o decorrer dos dias, eu cada vez mais fui gostando da sua figura. Você, para mim, é uma pessoa que realmente é simplesmente espetacular, me recebeu como se eu já me conhecesse há muito tempo. Então, eu tenho um carinho muito especial por você, Neto, e estou muito feliz de estar aqui no teu programa. Que bom. Eu estou mais feliz ainda, você sabe por quê? Por quê? Porque o Botafogo acabou de me dar a alegria de subir para a primeira divisão, venceu o Operário por 2-1 agora, jogo de virada. Tudo para o Botafogo tem que ser mais difícil. O Botafogo também vai estar em 2022 na primeira divisão. Não, isso é muito importante, não tenho dúvida nenhuma. Meu Guarani também aí com 62 pontos. O Curitiba bem próximo aí também de subir. O Botafogo, time de Heleno de Freitas, time do Jairzinho, time de Manga, um time incrível do Bebeto de Freitas também, que era sobrinho, né, do Heleno de Freitas. Dois clubes só deram o título mundial, que foi o Botafogo e também o Santos para a seleção brasileira. Quando escuta no rádio, há uma diferença de emoção, e aí eu quis dar esse presente para você e a Gabi, porque você veio do rádio. E o rádio é uma coisa impressionante também, nesse sentido, para quem está no rádio agora, quem está no carro, quem está realmente ouvindo aquilo que você fez, e essa emoção pura sua e de todo mundo, né? Olha, Neto, eu fiquei muito feliz quando o Capriotti falou comigo na semana passada, o Lucas Herrero também, que a gente ia transmitir em conjunto. Eu falei, puxa, eu vou voltar a fazer rádio e fazer rádio logo onde? Na Rádio Bandeirantes, nesse patrimônio do radiofônico brasileiro, né? 84 anos de vida, essa rádio, no que vem vai fazer 85 anos, foi o início de tudo do Grupo Bandeirantes Comunicação. Então, quando o Capriotti me disse que a gente ia fazer a transmissão conjunta, eu fiquei muito feliz. E ontem eu transmiti, procurei o mais possível também ser radiofônico, digamos assim, preencher todos os espaços para quem estava em casa, ou no carro, ou na rua, porque o rádio é isso, né? Você não precisa estar parado para ver. Você pode estar em movimento, você pode estar cozinhando, você pode estar se deslocando. Muita gente estava viajando para aproveitar o feriadão, ouvindo a Rádio Bandeirantes, ouvindo a Fórmula 1. Então, isso me deu um prazer muito grande e muito obrigado por esses melhores momentos aí, que com certeza estão guardados também no meu coração aqui na Rádio Bandeirantes, tá? Sérgio, boa noite. Que isso, não tem nada do que agradecer. Você mais do que merece essa homenagem. Quero dar os créditos também ao Roger Palme Duarte, aqui da nossa Central Técnica, que me ajudou muito a sonorizar. Ele é um super talento. E foi difícil selecionar os melhores momentos, né? Porque você emocionou todo mundo aqui internamente, mas também o público, né? Todo mundo que acompanha a Band na liderança da audiência. E eu queria fazer uma pergunta para você. Queria que você compartilhasse uma história com os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que é uma confidencialidade, né? Uma coisa que o Vinícius Bueno, com quem você encontrou ontem, me contou. Ele disse que a sua mãe ficou emocionada, né? No momento que ela estava fazendo uma atividade específica, quando o Hamilton comemorou com a bandeira do Brasil. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse momento, porque esse foi o ápice, né? Onde todo mundo se emocionou, mas queria que você falasse especificamente da sua mãe, que, claro, estava te acompanhando e se emocionou muito também com esse momento. Você sabe que ela estava muito ansiosa, então ela levantou para pegar uma pera. No final da corrida tinha acabado a corrida, ela levantou, pegou a pera e veio correndo de novo para ver a televisão e trouxe uma faca para descascar. E na hora que o Hamilton encostou e pegou a bandeira, ela se cortou. A emoção dela foi tão grande. Eu acho que isso foi, digamos assim, uma amostra do que foi a emoção do brasileiro. Porque o Hamilton ontem, ele reviveu uma atitude do Ayrton Senna em 91, nesse mesmo autódromo de Interlagos e com a lotação esgotada. Tinha menos gente porque cabia menos gente naquela época. Hoje cabe mais no autódromo de Interlagos. Tivemos um recorde de público, 181 mil pessoas. E os tantos milhões de brasileiros que acompanharam pela Band. Mas foi isso. Foi daquele exato momento que aconteceu aquela situação do Hamilton, a minha mãe se cortou. Você vê que a emoção das pessoas, ela aflora de alguma forma, né? De uma forma, de um gestual assim,
mais delicado. Muitas pessoas hoje ligaram para mim dizendo que choraram. Eu também chorei na hora com o Reginaldo Leme, nós ficamos muito emocionados com aquele gesto. Eu tive um insight, porque quando eu vi o carro dele encostando, eu quase que previ, eu quase tive assim, uma previsão, falei, ele vai pegar a bandeira. E foi uma atitude que o Hamilton nunca tinha tido. Ele jamais pegou a bandeira da Inglaterra, que é o país dele, a bandeira da Grã-Bretanha. Ele jamais pegou em nenhum GP. E eu acho que também foi a melhor corrida do Hamilton, das 101 vitórias. Eu vi as 101 vitórias do Hamilton e posso dizer para vocês, nenhuma delas foi tão fantástica, foi tão aguerrida, porque o fim de semana, Gabi e amigos da Rádio Bandeirantes, o fim de semana foi completo. O fim de semana foi enorme, porque teve na sexta-feira a classificação, no sábado uma corrida em que ele foi punido e ele já tinha a previsão de perder 5 posições no dia seguinte. Quer dizer, ele fez uma corrida de recuperação, acabou punido, perdeu as 5 posições. Quer dizer, aconteceu de absolutamente tudo nesse fim de semana e no final ele coroar, pegando a bandeira do Brasil, né, levando a bandeira do Brasil para o pódio. No pódio, o engenheiro era um brasileiro, o Léo Dias, que é um torcedor fanático do Atlético Mineiro, deve estar super feliz. Ele subiu no pódio para receber o troféu pela equipe de construtores, pela Mercedes. O Hamilton fez questão de posar com ele, com a bandeira brasileira, e eu acho que isso resgatou um pouco, Neto, Gabi, amigos da Rádio Bandeirantes, resgatou o amor que o brasileiro tem pelo esporte, pelo automobilismo, especificamente pela Fórmula 1, né? Um legado que a gente tem desde os anos 70, 80 e 90, acostumados a ver vitórias, o bicampeonato do Emerson, o tri do Piquet, o tri do Senna e as tantas outras vitórias que tivemos na Fórmula 1, com o Rubinho, com o Massa, com o José Carlos Patti, aquela vitória de 75. Então, tudo isso eu acho que aflora. E mesmo sem ter um brasileiro, ontem a gente parecia brasileiro, o Hamilton parecia brasileiro, com o capacete das cores do Brasil e depois com a bandeira brasileira. Então, essa história que eu contei aqui, pequenina, que o Vini Bueno denunciou, aí caguetou para vocês, foi isso. Acho que foi a emoção de todo brasileiro, das centenas e centenas de mensagens que eu recebi no dia de hoje. Tá ligado? Deixa eu te falar, faltam 75 pontos, se eu não estiver errado, né? Para terminar o campeonato. O Verstappen tá com 14 na frente. Certo? A próxima corrida é no Qatar. Então, Qatar, domingo que vem. Então 20, 30, se ele ganhar a corrida, ele vai para 39. Certo? Mas aí o Hamilton também marca ponto. Tem que ver onde o Hamilton tô fazendo, então. Isso aí vai ficar para a última corrida, eu não tenho dúvida disso. Qual que é a sua visão, a sua, por favor? Tá ligado no capricho? Não, você sabe, Neto, tem uma situação muito peculiar que vai acontecer agora, que é o seguinte: a próxima corrida é no Qatar, domingo, 10h30 da manhã. É uma pista em que nunca a Fórmula 1 correu. Lá corre moto velocidade, corre campeonato de endurance, aqueles carros de resistência, mas a Fórmula 1 nunca correu. Ou seja, é uma pista nova para todo mundo. Então não dá para dizer que a Red Bull vai chegar com vantagem ou que a Mercedes vai ter vantagem. De repente, até uma outra equipe, uma terceira equipe, pode ter vantagem, pode descobrir ali o segredo da pista antes de todo mundo. Isso é um fato. O segundo fato, vai ter uma semana de folga e depois vai ter o Grande Prêmio de Jeddah, na Arábia Saudita, que é uma pista que nem pronta está ainda. É uma pista virgem, ela não foi nem inaugurada ainda, não recebeu o selo da FIA, aquele referendo da FIA, que é da Federação Internacional de Automobilismo. O circuito de Jeddah ainda, claro que vai acontecer a prova lá, o Michael Masi, que é o diretor da Fórmula 1, já disse que está tudo bem, que vai acontecer, mas ainda ela não foi, digamos assim, oficializada como pista de corrida para a Fórmula 1. E a terceira e última prova que falta nessa escalada para 22 grandes prêmios, ontem foi o 19º da temporada do GP de São Paulo, é o circuito de Abu Dhabi, que lá fizeram uma obra e tiraram 2 chicanes para deixar o circuito um pouco mais rápido. Ou seja, então vamos agora para 3 pistas que são 3 mistérios, que não adianta simulador, não adianta você ver lá o desenho da pista, vai ter que botar o carro no chão para ver como é que acontece, para ver como é que ele se comporta, para ver como é que vai ser o acerto. Então isso, com 14 pontos de diferença, vitórias alternadas, os dois duelando como verdadeiros leões, né? Um já um leão velho, mais parrudo, com 7 títulos mundiais, que é o Lewis Hamilton. O outro, um jovem leão que quer o seu primeiro título mundial, que é o Max Verstappen. 2 equipes que brigam pelo Mundial de Construtores, a Red Bull e a Mercedes. Então a gente está com todos os ingredientes. Se a gente fosse falar em termos de culinária, a feijoada está completa, Neto, para essas 3 últimas provas da temporada. Ô Sérgio, quando você chegou de manhã aqui, eu cheguei também, a gente chegou junto, né?
Só que eu cheguei de Fusquinha, né? Você chegou... O Fusca é lindo, meu Deus. Quem não viu ainda é uma coisa, uma obra de arte. Aí, depois você participou do Jogo Aberto com a Renata Fã e depois você foi lá na padaria, na Dona Deola ali. Né? E aí você estava ali, aí a Débora Raposo, que não te conhecia e que você também não sabe quem ela é, porque é muita gente aqui na Band. E aí ela te abraçou de um jeito tão... Porque a Débora Raposo é um amor, ela é minha amiga há muito tempo, ela é a diretora do Datena, do Jornal da Band. Ela te abraçou de um jeito tão amoroso, mas tão bonito, que eu acho que foi isso que todo mundo queria dar em você, esse abraço, esse Brasil inteiro queria dar esse abraço em você, né? E ainda todo mundo do lado ali, né? Você como... Né, da sua humildade, simplicidade, né? E tem muita gente que às vezes fica com vergonha de chegar, né? Pô, ele é o narrador da Fórmula 1, ele arrebentou ontem, né? Tipo, pá, mas ela veio e te deu um baita abraço, né? Eu acho que o Brasil te abraçou ontem de uma maneira, eu acho que muito especial. Óbvio que você teve muitos momentos maravilhosos na sua carreira e vai ter muitos, né? Eu tenho dúvida disso, pela sua competência e pelo homem que você é, pelo pai que você é também, pelo filho que você é também, né? Foi muito legal o que você viu dela ontem, foi mais ou menos o que todo mundo queria fazer, ela conseguiu fazer hoje de manhã com você, porque eu te dei um abração. O mais também. legal você também, você é um cara muito terno, muito carinhoso, você me ligou ontem, depois da transmissão, você é só carinho, amor com todos, não é só comigo, isso é um privilégio de quem está perto de você, desde os câmeras aos editores, isso é uma coisa muito legal. Mas a Débora realmente eu não conhecia e fiquei muito feliz, porque é uma pessoa que tem muitos e muitos anos de Bandeirantes, e fiquei mais feliz ainda quando ela disse para mim que ela não costumava ver Fórmula 1, que era um costume mais do marido e das crianças, e que ela ontem se interessou e que a narração empolgou e ela ficou tão feliz que ela chegou a ficar hoje com lágrima nos olhos, o que eu também já fiquei o dia inteiro. Estou chorando desde ontem, né, Neto? Porque eu sou chorão mesmo, eu assumi já isso na televisão, publicamente, e não tenho o menor problema, mas cada vez que as pessoas chegam perto de mim e falam isso, e várias falaram comigo hoje, tanto na Band quanto aqui no meu prédio, na rua, eu fui à rua também, enfim, a gente está sendo bastante, a Bandeirantes está dando uma visibilidade muito grande para nós da Fórmula 1, então todas as pessoas falam nesse sentimento, né, com lágrimas nos olhos. Eu acho que passa muito também, Neto, porque a gente lembra de uma época nossa que a gente tinha heróis esportivos no mundo, assim, é muito difícil a gente, hoje em dia, de gladiar, né? Exatamente, a saudade é grande de ter o orgulho de ser brasileiro. E ontem a gente resgatou isso mesmo sem ter um brasileiro. Então a corrida teve esse ingrediente, esse tempero que o Hamilton colocou na corrida, mesmo sem ser um piloto brasileiro, a gente voltou a ter esse orgulho. A gente voltou aquelas manhãs de domingo que acordávamos e ficávamos esperando as vitórias do Senna, do Piquet, do Emerson. Isso tudo passou de novo, um filme na cabeça. Imagina, aquela cena foi de 1991, quando o Ayrton pegou a bandeira. Então, eu acho que todo mundo teve assim meio que um revival, meio que uma lembrança, né? uma coisa de resgate, né, de memória afetiva, e eu talvez tenha colocado e emprestado a minha emoção, porque eu gosto muito desse esporte, e eu me emociono quando eu faço uma transmissão, não só de Fórmula 1, eu me emociono com qualquer tipo de transmissão que eu esteja fazendo, porque eu faço de coração, eu faço com entrega. E ontem, aquilo ali me emocionou demais. Eu olhei para o lado e vi o Reginaldo Leme chorando. Imagina, o Regi, ele fez todos os GPs, os 48 oficiais e o de 72, que foi o GP Brasil de experimento, né? Foi experimental. Ele estava em todas as edições e o cara estava chorando do meu lado. O meu mestre, a minha referência no jornalismo. Eu vi o Max, o Rubinho e o Felipe olhando para a tela, assim, como que quase que paralisados, vendo aquela cena e tentando voltar a resgatar também na memória esses fragmentos da lembrança do Senna. E eu estava ali emprestando a minha emoção e colocando tudo aquilo para fora. Né? Eu acho que foi até um momento ali em que realmente eu até posso ter passado até do limite, não sei, mas eu realmente coloquei tudo para fora. Eu coloquei tudo para fora porque eu acho que a gente precisava disso, né? Eu até depois a Glenda estava também lá dentro da cabine, onde a gente estava fazendo narração, e quando o momento eu falei, eu não tenho mais o que falar, eu não preciso falar mais nada, porque a imagem já dizia tudo.
né? Aquela imagem emblemática dele envolvido na bandeira, enfim, fazendo festa, todo mundo de pé. Ali não tinha mais Verstappen, não tinha mais torcedor da Ferrari, não tinha mais quem torcesse para a McLaren. Ali era todo mundo Lewis Hamilton. Todo mundo era o patrão ali naquele momento. Então, eu acho que foi isso que talvez a Débora tenha sentido. Algumas pessoas que não tinham costume de ver a Fórmula 1 ontem sentiram também, experimentaram de novo esse gostinho de ter uma referência, de ter uma emoção no esporte. Porque o esporte mexe com emoção, Neto. Você, quantos e quantos gols fez na sua carreira, e cada gol que você fez, você mexeu com a emoção de milhares, milhões de torcedores. Imagina, em todo o Brasil e no mundo, né? Até hoje, quando você faz passa no seu programa os seus gols, passa numa resenha os gols que você marcou, e a gente vê a emoção da torcida, a gente se emociona de novo com isso tudo, né? Eu acabei de ver o jogo do Botafogo, sofri um bocado, porque o esporte é isso, né? O esporte mexe com a emoção. Eu acho que a gente trabalhar nesse meio é uma coisa maravilhosa, porque a gente está mexendo com a emoção, a nossa e a dos outros, né, Neto? E essa coisa da emoção, né, Sérgio, isso você conseguiu fazer muito bem. E eu queria fazer uma pergunta que tem a ver com a emoção do público, né? Porque a gente viveu momentos de pandemia, sem contato, sem aglomeração. E no autódromo você conseguiu ter contato com o público, as pessoas gritando o seu nome, falando de você, gritando o seu bordão. E a gente tem esse momento registrado. E antes de fazer minha próxima pergunta, eu queria que você acompanhasse com a gente também o momento em que você teve contato com o público e foi, modéstia à parte, muito, muito emocionante. Demais. O que dizer desse momento? E vou dar crédito, senão eu vou receber um puxão de orelha. Esse foi um registro também do Vinícius Bueno. Eu queria que você falasse desse encontro com a torcida. O que você tem com esse Vinícius Bueno, hein, Fia? Não sei, é um setorista que fica muito perto de mim. O Vini estava colado comigo ontem, Neto. Ele me entrevistou de manhã na Rádio Bandeirantes, no programa do Milton, bati até um papo com o Emerson, e depois ele subiu. Esse momento foi um momento em que o Neto viveu tanto, né? Mas viveu por uma causa, fazia os gols, isso tudo. Eu fui me aproximar ali, porque eu tinha saído do estúdio, e eu me aproximei ali de uma espécie de um beiral que a gente tinha, porque a cabine da Band estava montada exatamente no terraço da torre, né? Na laje da torre. E eu tinha um beiralzinho, e alguém estava distribuindo, jogando bonés, e já tinha uma aglomeração, já tinha passado o pódio, já tinha terminado toda a cerimônia de premiação, já tinha mais ou menos, acho que talvez uns 20 minutos ou meia hora que tinha terminado a corrida, e eu me aproximei para olhar, para ver, respirar um pouco de ar. Eu estava na cabine aquele tempo todo, e a gente ainda fez depois o show do esporte. Aí eu saí um pouquinho e fui respirar e me aproximei. Alguém gritou Serginho, eu fui e dei um tchau. Aí outro gritou Serginho, tchau. E de repente aquela galera que estava perto do pódio correu toda. E eu achei que quando eles começaram a gritar, eu não estava entendendo, eu achei que era para alguém atrás de mim, comecei a procurar alguém. E não era para mim. E quando eu comecei a entender que era Sérgio e Maurício que eles estavam gritando, e aquilo ali, pô, não tem nem o que dizer, Gabi, sinceramente. Demais. Eu nunca imaginei que alguém... Eu sou apenas um jornalista, eu não sou um jogador de futebol, um artista, um cantor. Eu sou um jornalista, então ter esse reconhecimento por parte do público, eu acho que meu serviço está bem feito, meu trabalho foi bem feito, porque esse reconhecimento do público ele é genuíno, né? A gente não tem que pagar para isso, né? A gente recebe isso de graça. Então, eu fiquei muito, mas muito emocionado, e mais uma vez eu chorei para variar. Eu acho que eu perdi alguns litros aí, alguns quilos só de litros de lágrimas, né, desde ontem, né? Mas é isso, eu acho que foi um momento maravilhoso, vai ficar registrado para sempre. Quando eu mandei para minha filha e para minha mãe, as duas choraram muito, mas muito. E depois eu recebi outros vídeos de pessoas que estavam lá embaixo e que gravaram e que me seguem no Instagram e mandaram para mim. Então eu fiquei assim, eu achei mais legal ainda que pessoas estavam lá embaixo, gravaram e mandaram, né? Então foi um momento maravilhoso, Gabi, maravilhoso, inesquecível para mim. A verdade, nesse sentido de tudo que você está falando e do que a gente também,
eu acho que a palavra mais correta, e eu aprendi essa palavra há muito pouco tempo, que é humanizar, né? Eu acho que a gente humanizou de uma certa maneira. Eu não gosto de futebol, mas eu assisto. Eu não gosto de ser Neto, mas eu assisto os Donos da Bola. Eu não gosto de Fórmula 1, mas... E aí tudo conspirou, e eu acredito muito na energia. Eu acho que para esse momento, sabe? É o momento de se lembrar do Ayrton Senna, o momento de lembrar que a Fórmula 1 sempre foi um esporte que a gente acordava cedo já para tomar o café e para fazer a macarronada e para esperar a Fórmula 1. Né? Eu acho que talvez, que por sinal falar do lado comercial, São Paulo ganhou 700 milhões com a Fórmula 1, com a Fórmula 1 de domingo, sexta, sábado, 700 milhões. Pois é, a Fórmula 1 é um grande negócio, É um grande negócio. Então, sendo bem feito, fazendo de uma maneira realmente desse jeito, eu acho que tudo conspirou para isso, entendeu? Talvez se o Verstappen tivesse ganho a corrida, talvez não tivesse tudo isso. Seria uma baita corrida narrada por você, pelo Reginaldo, Max Wilson, o Giafone, para todas as pessoas que trabalham, Mariana Becker, o Jair, para todo mundo, para Bandeirantes. Sim. Mas aí, no momento que isso acontece, essas coisas estão traçadas no meu entendimento. E eu acho que você foi o que humanizou tudo isso, na sua voz, no seu coração, na sua bondade, mandar para a mamãe, para a filha. Né? Saber o quanto que a gente sofre por causa de outras coisas e que isso é muito pouco e a gente precisa fazer isso porque a gente teve os mesmos problemas e a gente tem os mesmos problemas ainda hoje e as pessoas não sabem muito disso. Tanto é que na sexta-feira, quando eu fui fazer os Donos da Bola, eu falei, não, vocês têm que deixar ele tranquilo, velho. Vocês não podem ficar enchendo o saco dele toda hora, ele tem que estar pronto, ele tem que estar com gás. E você fez isso de um jeito tão bonito, tão maravilhoso, que até aqueles que não assistiam à Fórmula 1 durante o tempo todo, da primeira volta até a última, eles ficaram muito por causa de você. Você tem a certeza disso. Eu acho que a gente tem que ser como se fosse uma espécie de MC, né? Tem que ser aquele condutor, né, da transmissão. E como eu falei para a Gabi um pouco antes, né, eu faço tudo com muita entrega, né? Eu faço com muito coração, porque eu amo esse esporte. Então, eu transmiti um esporte que eu amo tanto quanto a Fórmula 1 e que eu gosto e que eu tenho um certo conhecimento, eu tento fazer com que isso seja levado, porque a Fórmula 1 é muito tecnológica, ela é muito cheia de detalhes, de nuances, ela é diferente de esportes coletivos olímpicos, que são mais fáceis da regra ser entendida, que são mais fáceis de você compreender. A Fórmula 1 tem a pista por si só, já é um tamanho de 5 quilômetros numa volta, então você fica sempre dependendo, refém do que o diretor de imagem está te mostrando, diferentemente de um jogo de vôlei ou de futebol, em que você consegue ver todo o lado macro daquilo ali, todo o espaço, né, de uma certa forma. O locutor, quando está no campo de futebol, ele consegue enxergar aquilo tudo, mas quando você está fazendo qualquer atividade de pista, seja Fórmula 1 ou qualquer outro tipo de categoria, você tem a visão do que o diretor de prova está te dando. Então, o que eu tento fazer sempre é realmente levar para o telespectador que não conhece a formação do novo público de forma mais leve possível, de forma mais transparente possível, com humor, porque eu acho que o humor faz parte da vida. Então, você colocar apelidos, você fazer brincadeiras, eu acho que isso é sempre sadio, né? É sempre legal, porque, como eu falei, a gente mexe com a emoção do torcedor e o humor faz parte do conjunto de emoções, né, do ser humano. Então, acho que é isso. Eu sou apenas um fio condutor, eu sou ali o cara que vai gerenciar, né? Eu não vou ousar dizer que eu sou camisa 10, porque você sim é um camisa 10, mas eu faço ali um meio campo, faço um camisa 8 ali, vou distribuindo bola para o Felipe, para o Max, para o Rubinho, para o Regi, para a Mariana, e assim a transmissão vai fluindo, vai sendo mais leve, e assim a Bandeirantes conseguiu ontem uma posição inédita no Ibope, que nos orgulhou muito, nos alegrou demais e nos coroou com a liderança durante certo tempo da corrida. Isso foi muito bom para nós, para a Bandeirantes, que está se renovando, que está se reinventando. Como eu tenho dito, é a melhor Band de todos os tempos, Neto. E a Band tem cuidado muito bem desse esporte, né? Sérgio Maurício, obrigada pelo seu tempo, de verdade. Você emocionou a todos nós ontem e eu te agradeço. Sei que você tem dado muitas entrevistas, mas você merece mesmo todas essas homenagens. Você disse que é só um jornalista, mas você foi o responsável por fazer essa emoção toda chegar na casa das pessoas. Então, só te agradeço pela participação aqui nos Donos da Bola, viu?
Obrigado, Gabi. Um beijo para você, um abraço para o Neto, para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu estou sempre aqui à disposição, os donos da bola, é o meu programa favorito. Eu vejo na televisão, eu escuto no rádio, sempre. Ô, Neto, eu sou meio louco, hoje, né? Com Souza, com Veloso, com o Dirceu Maravilha. Eu de joelho hoje, agradecendo Foi a Nossa maravilhoso, Senhora. Neto. Graças a Deus que venderam o cara, pelo amor de Deus. Sensacional, Neto, meu irmão, um beijo pra você, fica pra com Deus. Também. E toca aí os donos da bola. Vamos falar um pouquinho de São Paulo, falar de Corinthians, falar de Palmeiras, falar de Santos, falar do Campeonato Brasileiro. Um beijo pra você, meu irmão. Fica com Deus. Um beijo pra você, Sérgio Maurício. Arrebentou a pau ontem, como todo mundo da Fórmula 1.